Fala, galerinha! Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós aprenderemos um pouco sobre a função exponencial. Então, primeiramente, vamos olhar o nome dela, né? Função exponencial. A palavra exponencial, ela nos lembra de expoente, que, numa linguagem bem simplesinha, expoente é aquele número que fica em cima da minha potência. Ou seja, se nós temos uma potência, a elevado a b, eu sei que o a, esse número aqui de baixo, é chamado de base, e a base, pelo menos quando o nosso expoente é um número natural, representa um número que está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes. O bzinho aqui de cima é o nosso expoente, que, mais uma vez falando, né, se o expoente é um número natural, não nulo, né, só zero, que não faz muito sentido nessa nossa definição, o expoente representa quantas vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma. E o resultado dessa continha aqui é chamado de potência. Então, uma função exponencial, a palavra exponencial vai lembrar expoente, porque ela vai ser uma função onde a minha variável, o meu x, na maior parte dos casos, está no expoente de uma potência. Desse modo, a função exponencial vai ser uma função, vamos chamá-la de f, cujo domínio é o conjunto dos reais, e o contradomínio, como daqui a pouquinho nós vamos ver até o porquê essa escolha, são os números reais, positivos, com exceção aqui do zero, né, os números reais estritamente positivos, de forma que a minha função exponencial ela vai ser uma base fixa, vamos chamar de a, elevado à nossa variável, elevado ao nosso x. O x é o nosso expoente. Então, a função exponencial é uma função que tem essa cara aí. Porém, alguns detalhes são importantes nessa definição de função exponencial. Que detalhes são esses? Primeiro detalhe importante. Se o nosso a ele fosse um número negativo, dependendo do nosso expoente, a minha função não estaria definida. Mas por quê? Imagine, por exemplo, que o a fosse menos 1. E o meu expoente, o meu x, fosse meio. Então, eu sei que qualquer número elevado a meio nada mais é do que uma raiz quadrada. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de menos 1. Né? Mas por quê? Porque sempre que eu tenho uma raiz quadrada, eu posso transformar essa raiz num expoente, colocando o expoente do meu número no numerador e o índice da minha raiz embaixo. Né? O de dentro vai em cima, o de fora vai embaixo. E como eu quero uma função definida nos reais, nos números reais, existe a raiz quadrada de menos 1? Não está definido. Então, para que o domínio da minha função seja os números reais, ou seja, para que eu possa colocar o número que eu quiser aqui no lugar do x, a minha base ela não pode ser uma base negativa. Ou seja, a primeira condição é que o nosso a nossa base, ele precisa ser maior do que zero. Tudo bem? Para que não aconteça esse tipo de situação. E aí nós ficamos com uma pergunta. Mas será que a base podia ser zero dentro desse domínio dos reais? Então, vamos pensar também nessa segunda linha. E se o a for igual a zero? Se o a for igual a zero, eu posso fazer zero elevado à primeira, zero ao quadrado, existe as raízes de zero, mas eu tenho um segundo probleminha aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, zero elevado a menos 1, eu sei que o expoente negativo, ele precisa inverter o meu número. Então, zero elevado a menos 1 seria 1 dividido por zero, o que acaba sendo um absurdo, isso aí não existe na matemática, não é verdade? Então, essa minha base, ela deve ser estritamente maior do que zero, e não maior ou igual a zero. Tudo bem? Uma terceira e última condição importante é a minha base igual a 1. Então, o que acontece? Se a nossa base ela for igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser igual a 1. Não é verdade? 1 à primeira é 1, 1 ao quadrado é 1, a raiz de 1 é 1, e assim por diante. E aí nós acabamos tendo uma função constante,
que os matemáticos deixaram um pouquinho de lado. Então, para que essa função não seja uma função constante, por definição, a nossa função exponencial precisa ter a base também diferente de 1. Então, vamos apagar um pouquinho esses absurdos que eu escrevi aí para mostrar para vocês o porquê que essa vai ser a cara da nossa base. E você consegue ver, então, um resumo do que é, matematicamente falando, uma função exponencial. Então, repetindo desde o início, ó, a função exponencial é aquela função cujo domínio são os reais, cujo contradomínio são os reais estritamente positivos, né? Os reais maiores ou iguais a zero, mas diferente de zero, definida por f de x igual a uma certa base a elevado a x, onde essa base a sempre vai ser maior do que zero e será também diferente de 1. Beleza? Como um segundo passo aqui nessa nossa aula, eu quero apresentar a vocês o gráfico dessa nossa função exponencial. E olhando o gráfico dessa função exponencial, nós iremos tirar algumas conclusõezinhas extremamente importantes, que vale a pena você conhecê-las de cabeça. Vamos lá? Então, para representar esse gráfico, eu vou inventar duas funções exponenciais bastante específicas. A minha primeira função exponencial vai ser essa função que você está vendo na sua tela, 1. Considere a função f dos reais nos reais positivos, vamos colocar o asterisco que eu esqueci de colocar, definida por f de x igual a 2 elevado a x. Para a gente poder enxergar o gráfico dessa função, primeira coisinha que eu vou fazer para tentar te convencer que o gráfico é esse, é aquela famosa tabelinha de pontos. Então, nós vamos atribuir, ou seja, chutar alguns valores para o x e calcular quem é que vai ser o y, ou seja, quem é que vai ser a função desse valor que eu acabei de chutar. Então, vamos lá. Alguns valores importantes. Então, eu vou chutar o 0, o 1, o 2, o menos 1, o menos 2. Acho que esses valores já são suficientes para você enxergar. Então, olha só. Quando x vale 0, o nosso y, como função é uma substituição, vai ser 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0, sabemos que vai ser igual a 1. Quando o nosso x é igual a 1, o y vai ser 2 à primeira, e 2 à primeira vale 2. Quando x vale 2, o y vai ser 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é igual a 4. Quando x vale menos 1, o y vai ser 2 elevado a menos 1. E aí, lembra que o expoente negativo, ele vai inverter o meu número. Então, 2 elevado a menos 1 vai simplesmente ficar 1 sobre 2. E quando x vale menos 2, o y vai ser 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, ele vai inverter e ainda assim vai elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Quando eu invertir, vai ser igual a 1 quarto. E aí, para que nós possamos enxergar o gráfico, vamos colocar agora o plano cartesiano e cada um desses pontinhos. Olha só. Você pode ver o nosso plano cartesiano e sobre ele eu vou colocar os 5 pontos que nós vimos. Então, ó, o primeiro ponto, quando x vale 0 e y vale 1, é esse pontinho aí que você está enxergando no nosso plano cartesiano. Segundo ponto, ó, quando x vale 1, o y vale 2. O terceiro ponto que nós calculamos, quando x vale 2, o y é igual a 4. E aí nós colocamos também alguns valores negativos para o x. Então, o primeiro valor negativo, quando x vale menos 1, a nossa função vale meio, né? 0,5. E quando o x vale menos 2, é o último valor que nós substituímos, a nossa função era 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Então, você consegue ver aí na sua tela esses pontinhos aqui no nosso plano cartesiano. Se eu perguntar para vocês como é que você consegue imaginar uma linha ligando esses pontos, certamente todo mundo imagina essa linha dada pela função y igual a 2 elevado a x. Correto? Então, vou aqui aproximar ela um pouquinho mais para você conseguir enxergar. Então, essa vai ser a cara da nossa função exponencial. Esse vai ser o gráfico da nossa função exponencial. Aí uma coisinha bastante importante, que daqui a pouco eu vou frisar um pouquinho mais na nossa explicação. Olha só, parece que essa função exponencial, ela está encostando no eixo x.
não é verdade? Principalmente, ó, nesses valores aqui, ó, do menos 5 para baixo. Mas, na verdade, não. Olha só o que acontece, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Estou dando um zoom no meu gráfico, ó. Você pode ver que, ó, ela sempre está acima do eixo X, ó. Tá? Então, sempre que parece que ela está encostando, quando nós fazemos aí uma aproximação, quando nós damos um zoom no meu gráfico, eu percebo que existe uma distância entre a minha função e o eixo X, tá? Isso por quê? Imagina o seguinte, turminha. Se nós começarmos a ficar simplesmente chutando os nossos valores aqui do X, tá? Pega o 2 mesmo. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a menos 1 é meio. 2 elevado a menos 2, 1/4. Se eu continuar aumentando, né, o meu número negativo, quer dizer, diminuindo o meu expoente, vai ficar 1/8, 1/16, 1/32. Ou seja, o valor dessa minha fração fica cada vez menor. Só que nunca vai chegar no zero, porque 2 elevado a nenhum número, ou seja, 1 dividido por nada, vai ser igual a zero, certo? Então, como fica cada vez menor, só que nunca chega ao zero, a minha curva ela fica cada vez mais perto do eixo X, ela fica cada vez mais perto, só que nunca vai chegar a encostar no eixo X. Isso é o que nós conhecemos como reta assíntota. Então, vamos repetir. O que vem a ser uma reta assíntota? Como o próprio nome está dizendo, ela vai ser uma reta onde a curva da minha função, ó, ela fica cada vez mais perto, só que nunca vai chegar a encostar. Tudo bem? Tranquilinhos? Então, vamos voltar lá no nosso caderninho para poder escrever algumas conclusões importantes sobre essa função. Como você pode perceber nesse gráfico, nós temos alguns elementos importantes. Então, primeiro elemento importante, observe que esse gráfico, ele está cortando, ele está interceptando o eixo Y exatamente no valor Y igual a 1. A segunda coisa importante, que eu citei agora há pouco para vocês, nós temos aqui uma reta, que é o eixo X, onde a curva da nossa função fica cada vez mais perto dele, sem nunca encostar. Então, esse eixo X é chamado de assíntota desse nosso gráfico. Depois a gente vai escrever tudo isso, fica tranquilo. A terceira coisa que é interessante você perceber é que essa aqui é uma função crescente. Conforme eu vou andando para a direita, o valor da minha função está sempre subindo. A quarta conclusão que nós podemos chegar é o seguinte: imagine linhas horizontais aqui no meu gráfico. Toda linha horizontal que você imagina sobre o seu gráfico, ele vai interceptar, ele vai cortar o nosso gráfico em, no máximo, um ponto, não é verdade? Ou seja, nós temos que valores distintos do nosso domínio possuem sempre imagens, possuem sempre respostas diferentes. Essa função exponencial é uma função injetora. E para terminar, olha só, a imagem da minha função é como se fosse a sombra da minha função em cima do eixo Y. Lembra disso? Então, eu posso falar que a minha imagem, que são as respostas da nossa função, elas vão começar aqui, tá? Nesse valor, aberto, inclusive, nesse valor, porque eu sei que a minha função nunca vai ser zero, e vai embora lá para o infinito. Ou seja, a minha imagem vai ser exatamente igual ao contradomínio. Portanto, a nossa função exponencial ela é uma função sobrejetora. Tudo bem? Fica tranquilo, não precisa sair escrevendo, correndo o que eu acabei de falar, que daqui a pouquinho eu vou fazer um resuminho com esses principais tópicos, essas principais conclusões. Antes desse resumo, vamos fazer agora, então, um segundo exemplo numa função parecida com essa primeira. Essa aí. A função exponencial, então, domínio reais contra domínio reais positivos diferentes de zero, definida por f de x igual a meio elevado a x. De forma semelhante, vamos fazer uma tabelinha de pontos e aí atribuindo, ou seja, chutando alguns valores para x, vamos descobrir quem é que vai ser o y, quem é que vai ser o resultado da nossa função. Então, eu vou pegar os mesmos valores que nós fizemos no exemplo anterior. 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Quando x vale 0,
a nossa função vai ser meio elevado a zero. Qualquer número não nulo elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Quando x vale 1, a nossa função vai ser meio elevado à primeira. Qualquer número elevado à primeira potência sempre vai ser ele mesmo. Quando x vale 2, a função vai ser meio ao quadrado, que é igual a 1/4. Quando x vale menos 1, a função vai ser meio elevado a menos 1, expoente negativo vai inverter. Isso aqui vai dar 2, então. E quando x vale menos 2, a minha função vai ser meio elevado a menos 2, que vai inverter, fica 2, e ainda assim vai elevar ao quadrado, a resposta vai ser 4. Correto? Agora, para nós podermos enxergar esse gráfico, vamos lá para o nosso plano cartesiano. Você pode ver o nosso plano cartesiano e sobre ele vamos colocar os mesmos pontinhos que nós acabamos de enxergar na nossa segunda tabela, tabela do exemplo 2. Então, eu sei que quando x vale 0, o y vale 1, esse é o nosso ponto mais uma vez. Segundo valor, quando x vale 1, o nosso y, a nossa função, vale 0,5. Então, aqui, quando x vale 1, a nossa função vale 0,5. Quando x vale 2, a nossa função vale 1/4. Então, quando x vale 2, a função é 1/4, que é 0,25. E aí, nós atribuímos alguns valores negativos para x. Quando x vale menos 1, a nossa função valia 2. E quando x valia menos 2, a nossa função passou a valer 4. Então, você consegue observar esses pontinhos. E aí, mais uma vez, tenta imaginar uma linha que passa por todos eles. Certamente, a linha que você imaginou foi essa aqui, né? O meio elevado a x, que é a própria função que nós já vimos. Ó. Então, esse aqui é o nosso gráfico do exemplo 2. Essa curva, repara que ela lembra bastante a primeira curva, ela também vai ser uma função exponencial. Vamos colocar no caderninho e a gente pode rabiscar e conversar sobre mais alguns elementos importantes. Observe mais uma vez esse gráfico que nós temos vários elementos similares ao do primeiro gráfico. Então, olha só. Primeiro elemento é que a nossa função ela vai cortar o eixo y exatamente no valor y igual a 1. Segundo elemento importante, repara que, mais uma vez, ó, o meu gráfico ele vai ficar cada vez mais perto do eixo x, só que nunca vai chegar a encostar nele. Então, mais uma vez, o eixo x é aquela reta assíntota, certo? Terceiro, agora, conforme eu estou aumentando o valor de x, conforme eu ando para a direita, o valor da minha função ele vai diminuindo. Então, nós temos uma função decrescente. O quarto elemento, sempre que você imaginar uma linha horizontal aqui no nosso gráfico, essa linha horizontal, ela corta a nossa função em, no máximo, um valor. Ou seja, elementos distintos no nosso domínio possuem imagens, possuem respostas diferentes. Então, a nossa função ela é injetora. E, por fim, a imagem da minha função, ou seja, as respostas da minha função vão começar aqui no zero, e o zero é aberto porque a minha função nunca vai dar zero, e vai subindo aqui para o mais infinito. Ou seja, a sombra do meu gráfico em cima do eixo y são os reais positivos tirando o zero. Como a minha imagem, essa minha sombra, é exatamente igual ao contradomínio, essa nossa função ela também será sobrejetora. Correto? Então, como um último passo na nossa aula, vamos juntar todas essas conclusões numa telinha que vai servir como um resumo daquilo que é importantíssimo você saber sobre função exponencial. Vamos lá? Função exponencial, portanto, é uma função f, cujo domínio é o conjunto dos reais, e o contradomínio são os reais positivos não nulos, né, tirando o zero, definida por f de x igual a uma base a elevado a x, onde essa base sempre vai ser um número positivo e diferente de 1. Quando a nossa base é maior do que 1, né, o 2, por exemplo, 3, 1,5 e tudo mais, se você imaginar o gráfico dessa nossa função, o gráfico
sempre vai ser uma curva crescente, algo mais ou menos assim. E quando a nossa base A estiver entre 0 e 1, como o nosso meio do exemplo 2, mas podia ser 1/3, 1/5, 0,9, o gráfico vai ser uma curva decrescente, aproximadamente como estou fazendo agora. Correto? E aí, nós sabemos aqueles 3 pontos importantes. 3 não, né? Na verdade, 5. O primeiro ponto importante que nós conversamos é que essa nossa função, ela sempre vai cortar o eixo y no y igual a 1. Ou seja, a nossa função de 0 vai ser igual a 1. Isso por quê? Porque quando x vale 0, qualquer número não nulo elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Então, essa é a nossa primeira conclusão. A nossa segunda conclusão é que não importa se é uma primeira ou se é a segunda função, quer dizer, se é exponencial crescente ou exponencial decrescente, ambas as curvas sempre ficam cada vez mais perto do eixo x, sem nunca encostar nele. Então, o eixo x sempre vai ser a assíntota dessa nossa função. Então, o eixo x, ele é assíntota dessa função. Lembrando pela última vez nessa nossa aula que a assíntota é aquela reta em que a nossa função fica cada vez mais perto dela sem nunca chegar a encostar. A nossa terceira conclusão importante é que nesse primeiro gráfico, ó, a função está subindo, ela é crescente, e nesse segundo ela é decrescente. Então, a nossa terceira conclusão é que se o a for maior do que 1, a nossa função f, ela é uma função crescente. E se o nosso a ele for um número entre 0 e 1, a nossa função f vai ser uma função decrescente. Certo? A nossa quarta conclusão é que valores distintos do meu domínio sempre vão possuir imagens diferentes, ou seja, todas as linhas horizontais que você imagina aqui no nosso gráfico vão cruzar o meu gráfico no máximo uma vez. Ou seja, mais uma vez, né? A nossa função f, ela é injetora. Além disso, as respostas da nossa função, a imagem da minha função exponencial, vão ser os números reais positivos, com exceção do zero. A nossa imagem, portanto, é exatamente igual ao nosso contradomínio. E, portanto, a nossa função f, ela é sobrejetora. Correto? Para encerrar, se uma função é injetora e sobrejetora simultaneamente, eu posso falar que a minha função f é uma função bijetora. Correto? E com isso, nós conseguimos resumir tudo o que você precisa saber sobre a função exponencial. Para fechar de vez a nossa aula, eu quero fazer mais um exemplo com vocês, um exemplo um pouquinho mais prático de construção de gráficos. Vamos lá? Vamos supor que eu tenho um exercício onde eu preciso representar o gráfico da função 3 elevado a x. Então, como é que eu posso fazer de forma mais prática para não ficar chutando um montão de pontinhos e tudo mais? Então, a primeira coisa interessante é observar a base dessa nossa função. Eu sei que a base é 3, e 3 é um número maior do que 1. Como a minha base ela é maior do que 1, eu sei que a minha função vai ser uma função crescente, ou seja, eu já sei que a cara dela vai ser mais ou menos assim. Então, para que nós possamos fazer o nosso gráfico com poucos elementos, ou seja, poucos cálculos, nós vamos imaginar aqui um plano cartesiano, e agora eu vou fazer realmente a mão livre a minha função, para se aproximar do que nós faríamos se fosse um vestibular, alguma coisa assim. Então, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e aí já sei que ela vai ser crescente. Daqui a pouco eu faço ela.
Segunda coisa interessante é me lembrar que a função exponencial, ela vai cortar o eixo y sempre no y igual a 1. Então, já no y igual a 1, eu já faço a minha primeira marcação. Ó. Não fiz continha nenhuma, só usei a minha memória. E aí, para poder ajustar direitinho a minha curva, eu posso fazer poucas contas. Então, por exemplo, quando o x ele é igual a 1, a nossa função vai ser 3 elevado à primeira. E eu sei que 3 à primeira é igual a 3. Então, 1, 2, 3. Então, quando o x vale 1, a nossa função ela é igual a 3. Para poder fechar a curvatura, vamos pensar no x igual a menos 1. Então, quando o x é menos 1, a nossa função vai ser 3 elevado a menos 1, que vai inverter e vai dar 1/3. Então, 1/3 ele vai ser aproximadamente esse valorzinho aqui, ó, 1/3. Coloco, então, meu último pontinho. Então, eu já sei que é uma função exponencial crescente e esses pontinhos me ajudam a desenhar aproximadamente essa curvatura aqui, ó. Correto? Ela nunca fica na horizontal, né? Ela fica cada vez mais baixa, cada vez mais perto do eixo X, sem nunca chegar a encostar ou cortá-lo. Tudo bem? Obviamente, se eu quisesse, no mesmo plano cartesiano, fazer mais do que um gráfico, eu precisaria fazer o gráfico com um pouquinho mais de precisão. E como é que eu determino essa precisão maior? Como é que eu consigo essa precisão maior? Chutando outros valores. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado tudo muito claro a vocês nessa nossa aula. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.